Hoje eu queria começar no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 15 a 17. Eu vou meditar e vou deixar, por causa de vocês que procurem lá, entenda. E eu vou falar de outra coisa que eu creio que está escandalizando o nome do Senhor, né? Eu não vou falar muito. Curiosidade, eu vi o comentário de sexta-feira dos meus netos, e ontem eu pedi o Daniel, que é um deles, eu queria ver o vídeo, e eu vi um pouquinho, um pedacinho. Uma entrevista que um adolescente deu. Então, eu gostaria de falar sobre isso, mas eu vou deixar a leitura de Jó, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Mas, ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte. Versículo 15. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade estava à sua própria boca. O pecado estava à sua boca. Tem esperança, mas o pecado estava à sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não repreende o castigo do Todo-Poderoso. Bem-aventurados somos nós a quem Deus castiga. Não repreenda o castigo do Todo-Poderoso de Deus. Capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Então vamos ao que me chamou a atenção, através do que meu neto me mostrou nas redes sociais. Eu procurei hoje no Face, não encontrei nada sobre ele. Eu não, só fiquei pensando nos acontecimentos. E via ontem ainda teve muita postagem, pessoas com o capô de um carro aberto falando do jeito que o menino fala. Um homem pescou um peixe grande, pôs o peixe no rumo da cama e ia sair naquela voz e fala, não é do peixe. Alguém imitando. Então, estão escandalizando a obra do Senhor. Eu não falo por esse jovem, eu falo por você, que brinca com o que ele faz. Por você que põe nas redes sociais imitando, fazendo brincadeira com o que o adolescente fez. Ele ainda tem tempo, ele é adolescente. É tempo de arrepender, Deus perdoa se ele estiver errado. Você que é adulto, que está zombando, talvez não haja tempo, cuidado. Não brinque com essas coisas. Você não está brincando, não está zombando do menino. Você está zombando de Deus. O Espírito Santo não tem o culpado por inocente. Tome cuidado, meus amigos, meus irmãos. Isso que esse jovem está fazendo, está escandalizando o nome do Senhor. Está escandalizando a igreja. Principalmente porque muitos falam que ele pedia muito dinheiro, né? Cuidado. A obra do Senhor é de graça. De graça recebeste, de graça dá. Bom, Deus deu de graça. Se te der uma oferta, pegue. Abençoe a pessoa. Mas não peça. Não tem, a obra do Senhor não é feita por dinheiro, é feita por amor. Se você acha que a pessoa foi na tua igreja, pregou, você era com a igreja pobre, né? Você achou que foi bom, quer ofertar, quer abençoar, oferte. E ele tem que te abençoar também. Mas a palavra diz que de graça receber, de graça dá. Estão cobrando, não somente que estão cobrando para levar o evangelho, estão pregando, cobrando para louvar, estão cobrando para pregar a palavra do Senhor. Eu achei um erro num vídeo que também foi meu neto que mostrou, foi pouco tempo que ele mostrou, onde ele fala, ele rasga um papel e fala, o câncer está rasgado, eu rasgo o câncer. Eu rasgo, eu não lembro, foi 3 coisas que ele falou. Ele rasga, eu não rasgo nada, o homem não rasga nada, quem rasga é Deus. O homem não cura nada, quem cura é Deus. A cura feita em nome de Jesus, ela acontece se você tiver fé. E se quem estiver orando, tiver autoridade de Cristo, ele cura. Mas em nome de Jesus, o homem não cura. Eu não curo nada, eu não restauro o celular, não faço nada.
Eu falo restaurar com as orações que têm chegado até mim. Eu peço ao Senhor que Ele visite o lar e restaure. Eu tenho fé que Ele ouve a oração. Eu tenho fé que Ele sabe o que está passando e Ele entra com providência. Mas não é do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. É do jeito que Ele tem que haver reconciliação com o Senhor, tem que haver arrependimento. Deus faz. Tudo é pela fé. Agora o homem, quando ele chega dentro de você, fala, eu rasgo, eu aniquilo, eu curo, ele não faz nada. Agora você falar, eu faço em nome de Jesus, esse pode fazer. Se for da vontade de Deus. Cuidado, meus amigos. Estão escandalizando o nome do Senhor. Não estão escandalizando esse menino. Talvez ele vai ter que passar por um médico. Agora, cuidado, porque na hora que meu neto mostrou o terceiro vídeo, eu falei, tem adulto por trás disso. Não sei quem é. Pode ser o pastor da igreja dele, pode ser os pais. E ainda falei pro meu neto, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal. Talvez porque tem cobrado para pregar e tem tido bom ganho, ele se apegou ao dinheiro. Estou falando talvez, não estou afirmando. Então, ele tem que ter cuidado, tem que perder o amor ao dinheiro. Não podemos desapegar o dinheiro. Você toma cuidado, não brinque com isso. Você assiste. Eu creio que quem já viu algumas vezes, se vier novamente no seu aparelho, faça, desliga, passa para outra mensagem. Saia disso. Não critique, não zombe, não fale, esqueça. Isso agora está na mão de Deus. É Deus e ele e Deus. Agora, se a gente continuar insistindo em olhar, em criticar, em falar sobre isso, aí a mão de Deus pesa sobre nós também. E se tem algum adulto, algum adulto, ele que vai pagar. Deus vai cobrar mais dele do que desse jovem. O jovem dá tempo de ele se arrepender, de ele consertar. Mas o adulto, ele usou uma criança. Um adolescente, né? 14 anos, pré-adolescente, eu creio. Ele está usando uma criança. Então, cuidado. Não caia nessa. Não critique, não fala. E o meu conselho que eu dei para os meus netos, para minha filha que estava aqui agora comigo, porque eles falam sobre isso. Eu falei, o certo é você não olhar mais isso. Simplesmente passa por cima. Se for para você criticar, vai zombar, passa por cima. Não olhe. Os zombadores não entraram ele do céu. Então não devemos zombar. Então essa que eu queria deixar hoje para vocês, para mim também. Eu tive a curiosidade porque meus netos me perguntou sobre isso, mas eu não vi. O outro neto com que ele prega, né? Perguntou, eu não vi. Todos os meus. Eu disse, o que é que você olha? Eu olho muitas coisas. Eu vi mensagem, mas você não olha. Aí eu pedi ao meu neto Daniel que mostrasse. Todos os pequenos vídeos que ele mostrou, eu já entendi tudo. Estão escandalizando a obra do Senhor. E pessoas que querem ter uma desculpa para não ir na igreja, para não fazer a vontade do Senhor, estão usando isso como desculpa. Mas lembre-se que Jesus falou, venham os escândalos, mas ai de quem por ela. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele que tem o escândalo. Ai de quem está escandalizando, ai desse jovem, de quem está por trás disso, e ai de você que está criticando, você está comentando que você também está escandalizando. Ai de mim, que escandaliza a obra do Senhor. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Vamos passar agora para o vídeo do YouTube, do Face e do Instagram. Essa mensagem de Jó, do livro de Jó, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Está hoje
no Messenger, quem tem o Messenger tem eu enviei a mensagem. Só copiada, não falei nada a respeito. Mas agora eu falei pouquinha coisa, mas eu vou no TikTok também. Eu senti, não foi Deus tocou meu coração, eu senti que eu vou falar também sobre esse jovem. Lá teve uma pessoa que brinca, eu acho que é brincar, eu não sei. Porque a voz chama ele de velhote. Ele falou uma coisa, eu gostei do que ele falou. Foi muito sábio, porque ele tem muita sabedoria a palavra dele. Então vamos começar o vídeo do YouTube. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, por uma semana que inicia. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor deu. Obrigado, Pai, pelo ar que respiro. E principalmente obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus Santo nos ensina nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por mau pensamento, ignorância. Eu sou pecador, sou falho. Perdoa também o da minha casa, perdoa da minha parentela. Pecamos e entristecemos o teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro da Gênesis, capítulo 30. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. O Senhor quer falar e não o que nós queremos ouvir. Que tudo seja para o teu santo nome. Amém. Hoje, irmão, seria o livro de 2 Tessalonicenses, nós já passamos por ele. Já vamos os 3 capítulos. E os livros que eu já terminou, eu volto lá no começo da Bíblia, dando prosseguimento. Livro da Gênesis, capítulo 30, fala assim, do versículo 1 até o 26, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. O capítulo 30, ele é o seguimento do versículo, capítulo 29, o 29 a partir do versículo 32, que é o capítulo que eu falei para vocês. Como por Raquel, que não dava filho a Jacó, teve raiva. Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que tenha filhos sobre ela, sobre os seus joelhos. E assim receba filho por ela. E aqui começa, mas Deus, Jacó começando a ser humilhado, castigado pelos seus erros. Agora Jacó está procurando sua nova criatura. Ele mentiu, enganou o irmão, os pais. Eu creio, eu falo, eu costumo falar, que induzido pela sua mãe, que se ela não estivesse ouvindo por trás da porta, ela não teria ouvido, e a bênção. E agora, a mãe teve culpa, Jacó teve. Esaú teve culpa? Teve. Esaú é o primogênito. Ele, quando ele veio do trabalho, da caça, porque a Bíblia fala, ele veio com fome. E ele trocou sua primogenitura por um prato de comida, um pedaço de pão. Jacó errou aí também, errou quando ele falou que estava com fome. Jacó falou, vende-me sua primogenitura e eu te darei comida. Então o erro está dos dois lados, né? Aí nós tiramos o quê? Vamos voltar lá atrás. Deus fala para Abraão, a tua semente será peregrina, herdará essa terra, mas a tua semente será escravizada por uma nação, por 430 anos. Sabe por quê que Deus falou isso para Abraão? Porque ele viu o erro de Jacó. Ele viu os erros da semente dele. Ele viu o meu erro, o teu erro, o nosso erro. E sabe por quê? Eu vou voltar mais atrás, sabe por quê? Porque essas pessoas da Escritura, eu, você, nós apegamos ao pecado de Adão, a desobediência.
E aí a Bíblia, onde eu falo a Bíblia, de Gênesis do Apocalipse, ela vai nos conduzindo para a segunda vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Então, se você meditar na palavra, você vai entender que o que Deus falou com Abraão foi por causa do erro, dos erros que nós cometemos, eles cometeram. Abraão era um homem sincero a Deus, era um amigo de Deus, mas em algum momento faltou a fé de Abraão quando ele chega no Egito e ele tem medo do homem. Ele fala para o faraó que a Sarai, ou Sara, era irmã dele, não esposa. Mas isso foi onde começou a enriquecer Jacó. Deus estava ali? Não estava. Deus abençoou porque Deus falou que ia abençoar. Deus não volta atrás da tua palavra. Mas ele não falou em momento algum a Jacó que chegasse no Egito ele mentisse. Não. Deus não agrada a mentira. Mas agora o homem, faraó, deu presente de riqueza a Abraão. A posse da terra foi dada por Deus. É onde nós devemos. Eu não sou teólogo, não estou em estudo, irmão. É a interpretação que eu tenho da Bíblia. Nós devemos interpretar a Bíblia e olhar a nossa vida, para a gente não cair no mesmo erro. Mentir? Vou falar que eu menti muito. Hoje, às vezes eu cometo alguma mentirinha. Como uma certa pessoa chegou a me pedir um dinheiro, eu falei que não tinha. Na realidade, eu tenho, mas eu não posso mexer nele. Que isso é para um projeto meu e meus filhos e minha esposa. Mas eu podia falar desse jeito que eu estou com você, mas eu menti. Então eu minto. Deus sabe a nossa fraqueza. Deus sabia que Jacó ia mentir quando chegar no Egito, sabia. Mas Deus deixou o livre-arbítrio, a livre escolha. Mas por quê que Deus continuou abençoando? Porque houve arrependimento. Tinha promessa, houve arrependimento. E agora não é porque Deus sabe que nós vamos continuar mentindo e caindo no mesmo erro. Mentira para Deus é mentira, irmão. Versículo 26. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido e enviei, pois tu sabes o serviço que aqui é Jacó, já quando Deus mandou que ele voltasse para a terra dele, voltasse para os pais. Aí Jacó vai um acerto com Labão. Labão já havia enganado Jacó aqui até aqui no versículo. Ele queria casar com Raquel, mas ele deu Lia. Outros falam Leia. E através desse casamento, onde Raquel não dava filho, e Leia dava, a Raquel deu a serva dela para ter um filho por ela. Deus concedeu. Aí por inveja, Leia faz a mesma coisa. Ela já tinha concebido, já tinha dado filho a Jacó. Agora ela dá a serva dela também para conceber Jacó. Sabe o que tem aí? Aonde Deus falou para Abraão da escravidão por 430 anos? Aí, ó, o erro. O erro de Jacó, ele já estava reparando. O erro das duas mulheres dele, tudo isso ainda é nosso erro. Versículo 47, 27 ao 36, Labão faz um novo pacto com Abraão, com Jacó. Então disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenha experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão era idólatra, aí ele sabe que as bênçãos que ele estava recebendo, Deus abençoou por causa de Jacó. Até o homem idólatra, o homem que não tem Deus, ele vê que a pessoa está prosperando na frente dele, porque ali tem Deus. Pela conduta de Jacó que havia mudado. E ele viu que por causa da conduta de Jacó, da mudança de Jacó foi enganado. Ele viu que por causa de tudo isso, Deus estava abençoando Jacó.
Ele viu em Jacó uma pessoa diferente. E ele faz um novo pacto com Jacó. Guarda as ovelhas ainda por mais 7 anos e eu lhe darei o Zebão, o seu pagamento. Jacó guardou. Agora, Jacó em sonho tem a visão como que ele faria o rebanho de prosperar mais de lá do que o Labão. Aí vem a diferença dos cabritos que cobria as ovelhas. Aí Jacó usa esse termo para se enriquecer. Ele não fez nada ilícito, não. Até aí ele não enganou. A palavra de Deus diz que ele deu uma revelação. Agora, eu não posso ir contra a Bíblia. Né? Deus trabalha do que ele quer, do jeito que convém, e do jeito que não haja erro. Deus não erra, Deus não peca, Deus não mente. Mas ele deu uma visão a Jacó como ele poderia prosperar. Um sonho veio, talvez ele tinha aqui no coração e ele sonhou. Talvez, né? Eu não falo certeza. Os teólogos, cada um fala de um jeito. Eu não tenho. Agora Jacó chama suas 2 mulheres e fala que Deus mandou que ele voltasse para a casa do pai dele. Conversa com as mulheres, está de acordo. Vamos, ela falou, o que era nosso pai vendeu. Nosso pai nos vendeu. Na verdade, foi o que Labão fez. Jacó, eu queria casar com uma e deu outra. E por interesse deu a outra também. Então, elas estão de acordo para que eles voltassem para a casa de Jacó, para onde o pai dele estava. E Jacó volta por 3 dias. E por 3 dias de caminho, entre si Jacó apresentava o resto dos rebanhos de Labão. E nessa, Labão manda o rebanho para um lado, Jacó para o outro. O que está com Jacó também é de Labão. E agora, ao acordo que eles fizeram, a aliança que eles fizeram, o pacto, aí através desse pacto, Jacó começa a enriquecer, porque Deus era com ele. Versículo 37 ao 43. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Isso eu já falei, eu talvez até pulei o capítulo, mudei, mas eu fui falar. Era as ovelhas. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura que nelas havia, que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos, nas pias, na água, onde o rebanho vinha a beber e quando receberam vindo a beber. Aí por essa astúcia de Jacó, ele cresceu. Deus estava abençoando ele. Ele não fez nada de errado. Eu creio que não, né? A Bíblia não fala, não foi errado, porque ele prosperou. Agora, tudo de acordo, no capítulo 31, não vai ser amanhã, nós veremos a volta de Jacó. Que Deus abençoe, meu irmão, não está mais tempo de orar, porque é muita coisa, o vídeo é curto também, eu tenho que deixar uma mensagem antes do vídeo, que é o que as pessoas do Face do Messenger vê. Alguns que não têm acesso ao YouTube. Então hoje ficamos sem oração, mas Deus guarda e protege. Senhor, supra a necessidade dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus também. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Jesus que está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Um bom final de tarde, uma boa noite de repouso.